Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos finalizar o estudo das vozes verbais, tá? Nós já estudamos a voz ativa, que é quando o verbo faz a ação, né? Quando o sujeito faz a ação. Nós estudamos a voz passiva, que é quando o sujeito recebe a ação, aí nós chamamos ele de agente da passiva, tá? E agora nós vamos estudar a voz reflexiva. Peguem o material de vocês e vamos lá. Aqui nós temos uma manchete. Vamos prestar atenção na leitura dela, tá? Passageiro se fere ao embarcar em trem quando porta se fechava no rio, tá? Vamos lá as observações, tá? Passageiro se fere, nós temos um verbo aqui. Ao embarcar, outro verbo aqui, quando, olha só que coisa linda, o quando, né? Um elemento coesivo, uma conjunção indicando tempo, ok? Quando porta se fechava, nós temos mais um outro verbo aqui. Então, nessa oração, nós temos três verbos, três orações, né? Oração é toda frase que tem verbo, vocês estão lembrados disso, tá? Acidente ocorreu por volta das 7 horas, no ramal de Deodoro. Supervia informa que circulação de trens não foi afetada, né? Olha só que coisa linda, a gente pode acontecer. Acidente ocorreu. Aqui é uma voz ativa, né? Supervia informa que circulação de trem não foi afetada. Olha aqui, uma locução verbal, um verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Ok. O que essa manchete tem a ver, tá? A leitura da primeira oração da manchete aponta para a seguinte análise. Qual é a primeira oração da manchete? Passageiro se fere. Tá. Temos uma ação verbal, ferir. Quem pratica a ação, né, que é alguém que fere a si mesmo. E a ação verbal, né, o alvo da ação verbal, que é quem é ferido. No caso, né, passageiro se fere, quer dizer, ele provoca uma ação nele mesmo, tá? Então, quando a oração ela entra nessas três categorias, né, a mais marcante é essa de quando a ação é feita pelo sujeito e o sujeito recebe a própria ação, né? Ele faz e volta para ele, nós chamamos isso de voz reflexiva, tá? Professora, ainda não estou entendendo. Tá, a voz reflexiva é quando o sujeito, né, o ser de quem se diz ou se escreve algo, né, ele pratica e sofre a ação. É algo que ele faz para ele mesmo ou então nele mesmo. Ah, agora eu estou entendendo, professora. Tá? Olha só. Sintaticamente, como a gente analisa isso sintaticamente? Passageiro se fere. Tá? Sujeito, passageiro, se fere a ação mais a partícula se, que é chamado de reflexivo, né, que vai e volta. Semanticamente, né, a voz reflexiva, ela vai ser assim, ela vai ser o agente paciente. Por que agente paciente? Porque ele está fazendo a ação, ele é o agente e está sofrendo a ação também, paciente. Por isso o sujeito o agente paciente. E a voz reflexiva que tem, né, mais marcante de tudo isso, a partícula
se, certo? É o chamado de pronome reflexivo, tá? Esse pronome reflexivo, ele também pode ser representado, né, pelos pronomes oblíquos, tá? Me, te, nos, vos, certo? Então, se você encontrar um desses pronomes oblíquos, tá? Tem muita gente que pensa assim, professor, é aquele negócio lá que a gente estuda junto com os pronomes pessoais. O pronome pessoal, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o oblíquo, né? Aquele lá, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, ó, ai, ele, eles. Né? Esses negócios enjoados aí que a gente estuda. Esses negócios enjoados aí que a gente estuda, ele serve para isso. Ele serve para ser usado na voz reflexiva. Tá ok? Então, toda vez que vocês encontrarem um desses pronomes, analise a oração. Veja se o sujeito está praticando e recebendo a ação. Se estiver acontecendo isso, é voz reflexiva. Não tem erro. Mas aí vocês têm que analisar, não é olhar, não, é voz reflexiva e pronto, acabou-se. Vocês têm que ler, vocês têm que analisar, vocês têm que interpretar. Certo? Por quê? Porque os pronomes oblíquos, eles também são utilizados em outras áreas da língua portuguesa, tá? Por exemplo, quem está lembrado lá do estudo dos tipos de sujeito, tá? Lá no sujeito indeterminado, né? A partícula se, né? É também chamada de partícula apassivadora ou indeterminante do sujeito, né? A gente usa também lá na voz passiva sintética, né? Lembram lá da atividade? Vende, se casa. Esse se, ele é o indeterminante do sujeito, porque alguém está vendendo, só não sabe quem é. Então, vende, se casa. Voz passiva sintética. Tem que ter muito cuidado para não confundir uma coisa com outra, certo? Atividade. Bem pouquinha. Página 175, nós temos algumas questõezinhas. 176 e 177. Na 177 é só uma questãozinha. Gente, por favor, leiam o comando das questões. Por quê? Porque tem gente que olha e assim, eu não sei fazer, nem leu. Tem que ler com atenção, tá? Não adianta dizer que tá muito difícil, tá complicado, eu não estou compreendendo. As questões são todas questões que nós já trabalhamos, certo? É só dar uma lida lá na voz ativa, na voz passiva, porque a estrutura das questões é a mesma. Toda vez que a questão estiver se referindo à sintática, você tem que dizer quem é o sujeito, quem é o predicado, qual é a transitividade verbal, tá? Agora, quando a questão estiver pedindo a semântica, aí você vai indicar a voz verbal, se é a voz ativa, se é a voz passiva. E agora nós temos a voz reflexiva. Então, coisa que nós já estudamos, certo? Por favor, oitavo ano. Quando é para entregar a atividade? Mesmo esqueminha das outras vezes. Até a próxima aula. Quem puder, quem conseguir fazer antes disso, gente, pelo amor da glória, faça. Não deixe para depois. Faz, manda logo, assim você fica de boa. Ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estarei no PV. Boa atividade para vocês.